Salve pessoal, salve, salve. Mostrar aqui para vocês como utilizar o Figma para criar os seus projetos, seja ele um e-commerce, seja ele um app, seja ele um site. Aqui vocês vão ver, assim que vocês criarem a sua conta no Figma, você seguir lá em figma.com e criar a sua própria conta, vocês vão cair numa tela como parecida com essa. Na minha versão, eu tenho aqui New Design File, né, a nova criação de um novo arquivo de design. Para outros, deve aparecer no menu drop-down que fica do lado direito da tela, no canto superior direito, para você criar, mas esse ícone é o mesmo aqui, ó, esse ícone azul de New Design File. Ah, e antes que me perguntem, só tem versão do Figma em inglês ou em chinês. Então, ou japonês lá, não sei qual é, mas a princípio então vai ter que ser em inglês. Em alguns casos dá até para botar para traduzir a tela, mas pode dar erro. Então, se der erro alguma coisa não funciona, você bota de volta para português e usa e vai usando o site e o serviço. Então, o Figma ele é uma ferramenta para você criar protótipos, artes online, vetoriais. Então, você pode criar elementos que vão simular um site, um e-commerce, um app, um aplicativo, etc., que você vai ajudar você a, para um projeto, antes de desenvolver o projeto, ver as necessidades gráficas, a interface do usuário, para você poder desenvolver os elementos antes de botar a mão na massa, vamos dizer assim. Então, nessa tela aqui, você tem, ó, aqui tá, o arquivo está sem nome, eu vou botar o nome como sendo projeto teste. Aqui ele está em rascunhos. Tem uma página que é isso tudo, toda essa tela que vocês estão vendo. E aqui são as camadas, semelhante ao Photoshop e ao Illustrator, né, que você tem as camadas que você vai guardando tudo. Aqui na parte de baixo, no rodapé, tem todos os ícones de ferramentas do Figma. E do lado direito tem uma tela que é dividida em duas. Aqui vocês estão vendo o design, que ele apresenta tudo que está na tela. Tudo que for selecionado na tela vão aparecer as propriedades em design. E o prototype, vocês vão ver mais à frente, quando a gente seleciona algum objeto que quer criar alguma funcionalidade, alguma ação de clique, botão, a gente vai recorrer a esse prototype. Vou mostrar em breve para vocês. Como na tela não tem nada, o máximo que eu posso fazer é mudar a cor da página. Então eu posso aqui, ó, interagir onde tem essas coresinhas aqui, eu posso deixar ela mais clara ou mais escura para a gente ver. Para a gente criar as telas, a gente tem que criar frames, quadros. Então a gente vem aqui embaixo nessa hashtag, tem frame, eu clico e já ali no design aparece as opções de telefone, tablet, desktop, apresentações, até Apple Watch, tem aqui o Watch, e outros, até papel. Você pode fazer nos formatos já pré-definidos ou você pode criar o seu. Pode ver que o ícone ele está num formato até para eu poder desenhar o frame da forma que eu quiser. Mas para a proposta de um projeto, vamos usar um tamanho pré-definido, vamos usar o iPhone 16. Eu clico aqui em iPhone 16 e ele já criou o iPhone 16. Eu seguro o Ctrl e afasto um pouquinho, e aí eu já consigo controlar a visão da tela. Com o Ctrl segurando a rodinha do mouse, eu consigo ajustar e aproximar. Bom, mas eu preciso criar duas telas. Segurando a barra de espaço, eu consigo agarrar a tela, ó, e arrastar para os lados. Bom, vamos criar outra tela para poder fazer a funcionalidade básica, que eu sempre apresento para todo mundo. Mas assim, eu posso criar outro frame, como eu mostrei para vocês, eu posso selecionar pré-definido ou posso desenhar, mas eu também posso duplicar. Com o frame selecionado, está aqui selecionado, eu dou Ctrl D de dado. Pronto, ele faz uma cópia, um clone. Eu posso copiar, duplicar elementos da tela que estiverem selecionados para ser uma cópia exata. E outra coisa que é importante, é sempre bom renomear. Se isso aqui é uma tela de, digamos, login, então vou botar aqui login, e aqui talvez seja a tela principal, eu posso renomear como eu mostrei para vocês clicando aqui, ou eu posso vir aqui nas camadas, clico duas vezes, e principal. Pronto. Criei duas camadas, posso até botar, se eu achar mais importante, uma camada acima, a outra camada aqui principal, pronto. Estamos com duas camadas selecionadas. Agora, vamos fazer uma
básica funcionalidade. Deixa eu mudar as cores também. Eu vou aproveitar aqui para mudar a cor. Selecionando o login, eu vou aqui em Fio e preencho ele de amarelo. E a tela principal eu vou preencher de outra cor só para facilitar. Vou preencher de vermelho para entender o que a gente está fazendo, certo? Eu vou criar um botão. Então, um botão, eu seleciono o retângulo. Aqui, ó, retângulo, que são na aba de ferramenta de formas. Vou criar um botão cinza simples. Vocês veem que tudo que tem aqui na parte de design reflete esse botão. Cor, forma, aparência. Quem gosta de deixar tudo arredondado, ó, tem aqui Corner Radius. Você clica aqui em móvel, ó. Eu já posso deixar as bordinhas do retângulo já mais arredondada, para quem gosta mais desse estilo. E aí vamos dar funcionalidade de clique, por enquanto ele não é um botão, ele é um retângulo com as bordas arredondadas. A gente vai lá em Prototype. Aí no menu Prototype, a gente volta para cá e olha, já tem uma bolinha que está surgindo quando passa aqui nas laterais. O que a gente faz? Tem um mais, ó, clica, arrasta e solta na página. Ele gerou uma interação que está dizendo o seguinte, um gatilho que é on tap, né, que é um celular, quando clicar, ação, navegar para destino principal, que é essa tela aqui. E a animação ela é instantânea. Então eu criei uma interação entre esse quadrado, que agora é o botão, para que quando ele for clicado com o mouse, ele jogue para essa tela vermelha. Vamos ver isso na prática? Você segura o Shift e a barra de espaço e você vai criar um preview da tela. Aqui em cima. Aí ele renderiza isso aqui que está acontecendo. Mais alguns instantes. Aqui deu um errinho, mas já consegui renderizar. Aí olha o que acontece. A gente está vendo aqui nesse preview, que foi com Shift espaço, ele abriu como se fosse uma pequena telinha do celular. E aqui, ó, aquele ícone ele está levando para a segunda página, como se fossem uma navegação entre dois slides. Similar ao que é, né, o PowerPoint. A gente, na verdade, cria elementos que a gente vai navegando entre uma página e outra. Vamos fazer um teste para poder levar de volta? Então, no levar de volta, eu vou clicar aqui no retângulo, vou desenhar um retângulo no frame principal. Você vê que já apareceu aqui na tela de preview. E vou, já que o prototype está selecionado, vou criar uma relação, uma interação com a página anterior. Então aqui, quando a gente voltar, ó o mouse funcionando, foi para o amarelo, foi para o vermelho. Ó, amarelo, vermelho. Então eu criei uma navegação. Imagine que cada tela que você vê do seu app, do seu site, do seu e-commerce, seu aplicativo, etc., ele é como se fosse uma tela, um frame. E os quadrados são os botões, os produtos, os elementos que vão fazer você carregar ou ir até a página que você vai querer exibir para o seu usuário. Tá certo, pessoal? Essa é a primeira introdução mais básica possível do Figma. Testa, faz essa ação, faz esse elemento e a gente continua na próxima aula.